Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos tratar aí de geometria plana, daquela figura que está sempre aí nos concursos públicos, está sempre aí nos vestibulares de um modo geral, no Enem. Um triângulo qualquer, né, que nós vamos tratar aqui. Então, esquece o segmento vermelho aqui que eu vou falar sobre ele agora. Foi dado um triângulo ABC e nele foi traçado uma seviana que intercepta o lado AC no ponto D, de modo que AD vale 2 e DC vale 1. Foi dado ainda que este ângulo aqui é 15 graus e este ângulo é 45 graus. Este tipo de resolução, eu quero achar o ângulo X, tá? Eu quero achar o ângulo X, o ângulo todo aqui, o ângulo A, né? Esse tipo de questão, ele tem outras abordagens que você pode, de repente, aplicar. Eu não experimentei, por exemplo, a lei dos senos, enfim, para você ir achando aos poucos e vai achando os lados e até chegar ao ângulo que você vai concluir lá, ok? Bom, mas o que eu vou propor aqui a vocês é o seguinte: vamos baixar a altura relativa ao lado BD. Eu baixei a altura, tá de vermelho aqui, a altura sempre é 90 graus, e aí tem uma explicação para isso. Que explicação é essa? A explicação é a seguinte, pessoal. Eu consigo descobrir necessariamente esse ângulo se a gente observar o seguinte. Olhando para este triângulo aqui, DBC, este ângulo aqui, ó, galera, este ângulo aqui é o ângulo externo. É o ângulo externo desse triângulo BDC, é externo em relação ao vértice D. E como é que eu acho esse ângulo externo? O ângulo externo aqui, eu até coloquei aqui para relembrar, quando você tem quer achar um ângulo externo, basta você ter dois ângulos internos não adjacentes no triângulo. É o que nós temos aqui, ó. Esse ângulo externo que eu quero encontrar, eu tenho dois ângulos internos não adjacentes. Então, esse ângulo externo, é a soma desses dois. Concluindo, então, que eu vou fazer vou fazer aqui uma setinha aqui para não poluir o desenho. Esse ângulo vale 60 graus. Ele valendo 60 graus, pessoal, a gente pode concluir que esse ângulo aqui, ó, mede 30. Ah, mas por quê? Voodoo, professor? Não. 90 para completar 180 graus. Se eu tenho 60 e aqui é 90, aqui só pode ser 30, porque 90 com 60, 150. Para chegar a 180, 30 graus. Daí nós estamos diante de um triângulo retângulo egípcio. Vamos lá lembrar do triângulo retângulo egípcio? O triângulo retângulo egípcio diz o seguinte, ó. Se eu tenho a hipotenusa que vale A, o lado oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. O lado oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa raiz de 3. Peraí, eu tenho a hipotenusa. O lado oposto à hipotenusa o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a metade da hipotenusa? Ah, tá. Então quer dizer que este lado aqui, ó, mede 1? Por mais que vocês possam discordar do desenho, desse segmento aqui ser igual a esse, pode ser que esteja parecendo um tanto quanto estranho, poderia ser até menor, porque eu ampliei mesmo o desenho para tentar chegar mais próximo da nossa realidade. A gente chega à conclusão que este lado aqui, ó, é igual a este. E daí a gente vai fechar aí o segmento, já que esses dois lados são iguais, né, cara? Tá me dizendo que e eu vou chamar esse vértice aqui, ó, de vértice, eu gosto de colocar o nome,
para a gente se situar. Então, ó, eu vou chamar esse vértice aqui de vértice E. Esse vértice E, eu vou ligar o vértice E ao vértice C. Olha o que eu vou fazer. Pessoal, acompanha comigo. Tranquilamente a gente consegue encontrar esse ângulo aqui, ó. Uma vez que, se você der uma meia volta aqui, ó, eu tenho 180 graus. Como eu já tenho 60, nós já podemos afirmar que este ângulo aqui, ó, e eu vou botar uma setinha, vocês me permitam colocar uma setinha aqui indicando este ângulo aqui, ó, ele mede 120 graus. E note o seguinte, ele mede 120 graus e esse triângulo aqui, pessoal, ó, este triângulo aqui, ó, deixa eu colorir aqui para vocês entenderem. Ele é um triângulo isósceles, nós não podemos tirar isso da cabeça. Tudo bem? É um triângulo isósceles de lados 1 e 1. Vamos melhorar e copiar ele aqui embaixo? Vamos copiar ele aqui embaixo. Ó, de uma maneira, fazendo um esboço apenas. Eu vou desenhar ele aqui embaixo, fazendo apenas um esboço. Muito bem. Pessoal, quando eu baixo a altura desse triângulo, aqui, ó, isósceles, ele é uma seviana especial. Além de mediana, ela é bissetriz. Ela divide esse ângulo aqui, ó, que é o D, né? Aqui é D, aqui é E e aqui é C. Olha só, esse ângulo todo aqui, ele mede 120 graus. Como o triângulo ele é isósceles, né? Esse lado é igual a esse. Os lados da base, os ângulos da base são iguais. Note o seguinte, quando eu baixo a altura aqui, ela é uma seviana especial no triângulo isósceles. Além de altura, ela é bissetriz. Ela divide esse ângulo ao meio. Aqui vale 60 e aqui vale 60. Daí a gente conclui que 60 e 90 aqui só pode valer quanto? 30, pessoal, né? Daí nós concluímos que este ângulo aqui, ó, quando nós fizemos isso aqui, ó, nós baixamos a altura aqui, ó, né? Este ângulo aqui, ó, que eu vou pintar. Deixa eu ver se eu consigo aqui algo diferente. Vou pintar de preto aqui, ó. Este ângulo aqui, ó. Ele mede o quê? Ele mede 30 graus, pessoal. Esse ângulo aqui, ó, mede 30 graus. 30 graus, esse ângulo, certo? Bom, mas eu tenho 120. Eu sei que esse ângulo que esse nem precisava, né? Porque pela observação que nós fizemos aqui, evidentemente, se aqui é 60, que também é 30. Então, este ângulo aqui, ó, também mede 30, tá? Mesmo que a gente não vá usar ele. Observa o seguinte, estamos diante de novo, vou calcular esse lado aqui, ó. Vou calcular esse lado aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho um ângulo, observando aqui, ó. Esse ângulo eu baixei a altura e dividiu em 60 e 60. Tá aqui o desenho. Vamos calcular esse lado. O lado oposto ao ângulo de 30 graus,
ele é o quê? O lado oposto ao ângulo de 30 graus. O lado oposto ao ângulo de 30 graus, ele é a metade da hipotenusa. Então aqui é 1/2. Tá, mas não é isso que eu quero. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus? É a raiz de 3 sobre 2. Ah, então aqui também é a raiz de 3 sobre 2? Também. Ah, então peraí, o segmento ED mede quanto? Vamos somar? Esse com esse vai dar 2 raiz de 3 sobre 2. Eu posso cancelar aqui, ficou quanto? Esse segmento aqui, ó, que é a base do ângulo de 120 graus. Ele mede quanto? Mede raiz de 3. Esse segmento mede raiz de 3. Tudo bem? Agora, olha o seguinte. Da mesma forma que este aqui também mede, né? Que a gente pode concluir que este lado aqui, ó. Por quê? Porque, ó, oposto ao ângulo de 60 graus é a metade da hipotenusa, né? É a metade da hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Aqui também é a raiz de 3 sobre 2. Ou 2, né? A hipotenusa, raiz de 3 sobre 2. Cancelando, vai dar raiz de 3 também. Concluímos que esse ângulo é igual a esse lado, é igual a esse. Tudo bem? Agora, observa o seguinte. O ângulo todo do vértice C mede 45 graus. Como nós encontramos 30 para o triângulo DEC, restou-nos dizer que este ângulo aqui, pessoal, ó, mede 15 graus. Aqui mede 15 graus. Tudo bem? E aí nós estamos novamente diante de um triângulo isósceles. A base é 15 aqui, ó, 15, 15, né? Se esse segmento vale raiz de 3, nós podemos afirmar também que esse segmento aqui, ó, é igual a esse. Esse é igual a esse. Aqui também mede raiz de 3. Olha que barato. Tá, e daí? E daí que é o seguinte. Concluindo que esse triângulo AEB é isósceles e é retângulo, este ângulo só pode valer 45 graus. Como esse aqui também. Olha onde eu estou indo, hein? Só que o ângulo X todinho que eu quero achar, né? É o ângulo X que eu quero achar. E quem é o ângulo X? O ângulo X todo seria 45, seria não, é. O ângulo X é 45 mais 30. O ângulo X é 75 graus. Tá aí, encontramos a solução para a questão do ângulo X. Lembrando que eu baixei a altura, uma vez que esse ângulo aqui é ângulo externo. Por isso eu baixei a altura. E fazendo construções, nós construímos triângulos isósceles. Olha que barato. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido, sobretudo entendido, que é o que é mais importante. Peço que deixem um like no vídeo, compartilhe e até a próxima videoaula.